Olá, muito boa tarde. Iniciando nosso encontro aqui das quartas-feiras, nossa live semanal. Hoje com temão, mais um temão. Vamos falar de crescimento pós-traumático. E lembrando sempre que, além desses encontros, que toda quarta-feira eu tô aqui às 15 horas para a gente bater esse papo, onde a gente pode aprofundar essa reflexão da área terapêutica, onde a gente pode aprender um pouco mais profundamente essas abordagens, essas instâncias que a gente vem vendo, dessa conversa com o nosso corpo, dessa integração corpo, coração e mente, tão necessária no processo terapêutico, tão necessária em nós, profissionais dessa área, que precisamos aprender a cuidar dessa ferramenta toda que fica disponível aí para os nossos clientes, a nossa escuta, a nossa percepção, a nossa visão, os nossos entendimentos. E, obviamente, nós temos os nossos históricos, nós temos os nossos traumas, nós temos as nossas dores, nós temos os nossos recursos, nós temos um montão de coisa que pressupõe a gente saber fazer esse manejo, né, desse saber em nós, para que nós sejamos mais habilitados nesse trabalho do manejo terapêutico com os nossos clientes, né? Então, se você é terapeuta, se você é coach, se você é psicólogo, se você é profissional da área da saúde emocional, da saúde mental, e dedica a sua vida a se sentar com as pessoas para apoiar as experiências subjetivas que elas trazem, emocionais, né? É bastante importante compreender essa conversa entre o que é racional, entre o que é cognitivo, o que é sentido, o que é emocional, né? E hoje, incluindo essas três instâncias, a gente vai falar do crescimento pós-traumático, que é uma das áreas do estudo de trauma que eu dedico já há alguns anos, que eu sou confessadamente mais apaixonada, né? É a área que mais me encanta, é quase que uma poesia. Eu sempre escuto as pessoas falarem para mim: ah, Cecília, você é meio biruta, né? Só sendo biruta para gostar de estudar trauma, né? E eu não só gosto, sou profundamente apaixonada. E dentro dessa área, a que mais me pega, assim, que mais me encanta é essa instância do crescimento pós-traumático. Como assim? O que é crescimento pós-traumático? É o tema do nosso encontro de hoje. Então, a gente vai falar de trauma, a gente vai falar... Eu trouxe até hoje lousa para a gente poder explorar, né? Desenhar aqui um pouquinho para ficar ainda mais claro. Então, a gente vai realmente aprofundar o entendimento dessa temática. É uma temática muito bonita. Deixa aqui a luz mais disponível para o pessoal do Face. O pessoal do Insta também acho que está vendo. Então, dando mais uma vez boa tarde para quem está aí. E se tiver dúvida durante a live, vai escrevendo aí, vai acenando, vai dando seu olá, vai fazendo seu comentário, que eu vou incluindo aqui dentro do que for chegando, dentro do tema, né? Dentro do tema crescimento pós-traumático. Para a gente falar de crescimento pós-traumático, a gente vai precisar primeiro falar de traumatização. Lembrando que na semana passada a gente teve uma live sobre traumatização. Na segunda-feira que passou, eu disponibilizei uma aula completa que foi ao ar às 20 horas, que foi a aula sobre o divórcio mente-corpo, que também está dentro dessa temática. E ambas as aulas estão disponíveis na íntegra no meu canal do YouTube. Então, se você não assistiu a live da semana passada ou essa aula que saiu segunda-feira, depois dá uma passadinha lá no YouTube, no meu canal, Cecília Laureano, que você vai ver na playlist aulas completas, essas duas aulas também que foram muito legais e vai complementar um pouco mais do que a gente vai ver hoje. Então, eu vou fazer uma revisão rápida do que a gente viu sobre a questão de traumatização, para a gente, então, poder ver o processo possível quando a gente consegue transcender o trauma. Tem uma frase do Dr. Peter Levine que eu gosto muito, que ele fala: o trauma faz parte da vida, a cura também, né? Então, o que é terrível no trauma, o que é difícil, é a gente não conseguir fazer a travessia, né? Não conseguir fazer o processamento e a gente ficar paralisado no evento,
né? Porque os eventos que desafiam a nossa capacidade de superá-los, eles acontecem desde a nossa jornada lá no útero, né? A gente passou por um montão de desafios que precisaram que a nossa força fosse maior do que o desafio. Então a gente já venceu muitos eventos impactantes na nossa vida, diversos deles, né? E tiveram aqueles que talvez ficaram de alguma maneira registrados aí no nosso sistema e que não foram completamente processados. Então existe uma força em nós que nos faz seguir adiante, mesmo que o evento tenha bloqueado alguns pedacinhos de mim. Então, a traumatização é quando algo em mim não foi capaz de atravessar aquele evento e criou um tipo de fixação, um tipo de paralisia, um tipo de stoppage, né, de parada no nosso organismo. Quando a gente não consegue fazer essa travessia e aquilo fica paralisado, gerando um montão de coisas, é que a gente chama de traumatização. Então, eu vou fazer aqui um desenho para a gente simbolizar, é a maneira mais simples da gente entender. E esse é uma visão que vem do Dr. Peter, deixa eu ver aqui para o pessoal do Face, aqui tá legal, beleza? Para o pessoal do Insta, beleza. Então, vamos lá. A gente tem o rio da vida, do Peter Levine, eu falei, né, que essa explicação vem. Então, a gente tem o rio da vida fluindo. E ele tem o seu curso. E ele tem todo o caminho, ele sabe para onde ele precisa ir, né? E tá lá fluindo, seguindo o seu caminho, sua direção, que ele já sabe, né? E um montão de água. E aí algo acontece e de alguma maneira bloqueia esse fluxo. Então, quando o fluxo é impedido, né? Ele acontece uma ruptura, algo se quebrou, algo se rompeu, a gente teve então um evento de potencial traumático. Ok. A água vai tentar continuar passando, porque esse é o caminho dela, isso é a vida em nós. Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. Dr. Eugene Gendlin, criador da focalização, fala. Tudo que está vivo pressupõe um próximo passo, e mais, sabe o próximo passo, a vida está sempre pronta para seguir adiante, né? Então, tudo que a gente está vivendo sempre tem um a vir, né? Se eu comi, tem a digestão, se eu inspirei, tem o expirar, tem esse implicar algo que vem, né? Nossas células estão aí se refazendo, a gente está envelhecendo a cada minuto, ou seja, tem sempre uma continuidade, a vida não tem paralisia. Quando há paralisia, a gente tem problemas. Se uma água fica parada, ela apodrece. Se o corpo fica parado, ele cria feridas, gangrena. Se uma pessoa fica internada há muito tempo, não é necessário que o físio vá lá fazer os movimentos para não criar escara e etc, né? Então, tudo que fica parado, nós temos um problema. Então, o fluxo da vida sempre está em movimento, sempre buscando esse ir adiante. Se um evento acontece e bloqueia esse ir adiante, a vida vai continuar tentando passar de alguma maneira, porém, aqui as tentativas ficam bloqueadas, criando o que o Dr. Peter chamou de contravórtice. Então, eu vou ter um vórtice aqui, que é a paralisia, que gerou uma possível traumatização, e a vida tentando passar. Esse movimento de tentar e não conseguir, que vai gerando esse redemoinho aqui, essa força, a gente vai notar isso na nossa vida como o quê? Repetição, a gente vai chamar de padrão, aquilo em mim que eu não consigo mudar, aquilo em mim que está sempre acontecendo, aquele desafio repetitivo da minha vida. Por quê? De alguma maneira o meu organismo está tentando produzir a mesma circunstância para que a gente seja bem sucedido dessa vez. Mas nem sempre isso acontece. Então vai reforçando esse redemoinho aqui. A gente costuma brigar muito com esse redemoinho em nós. A gente costuma condenar. Eu não tenho jeito, eu não mudo, eu isso, eu aquilo, criando aquelas guerras internas intermináveis. Porém, isso aqui é a vida tentando se curar.
É tentando encontrar o caminho para transcender o que está parado, tentando te avisar, olha, tem uma paralisia no seu organismo que a gente precisa atravessar. Então, o que a gente quer? A gente quer possibilitar que o rio volte a fluir, permitindo que aquilo que está sendo bloqueado e paralisado volte para o fluxo. Muito bem. Então, a gente tem aqui a representação do evento que gerou a traumatização, e a gente tem esse fluxo da vida tentando continuar passando. E a gente experimenta esse desconforto em nós. E aonde a gente experimenta esse desconforto em nós? A gente experimenta no que a gente sente. A gente experimenta no nosso corpo. Então, o nosso corpo é uma fonte de informação a respeito desses lugares que o Dr. Eugene deu o nome de stopped, que é onde houve a paralisação. Vamos pegar um exemplo para ficar claro? Vamos imaginar que você era uma criança super aberta, super disponível, super alegre e falava o que vinha na cabeça, tarará, 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 até que um dia você tomou aquela bronca da professora, imensa, e sentiu vergonha, e foi na frente de todo mundo, e aquilo foi demais para o seu sistema. Não foi possível você voltar, depois que passou o evento, acabou a aula, a professora foi embora, você foi para sua casa, ou seja, aquela situação acabou, mas você não conseguiu retornar para o seu estado de leveza e fluidez que você estava antes daquele evento. Se você não consegue retornar para o seu estado natural, para o fluxo, e algo em você diz, nunca mais eu vou ser dessa forma, eu paraliso, eu congelo algo em mim numa forma de ser. Isso é um tipo de traumatização. Às vezes a gente acha que traumatização só está ligado a eventos classificados como trauma, né? Como um abuso, ou um assalto, ou testemunhar uma violência, um tsunami, algo assim. Porém, qualquer coisa que impede eu voltar para o fluxo natural, de antes do evento, pode ter colocado em nós essas paralisias, onde eu só posso ser de uma determinada maneira. Então, muito bem, aí a gente tem esse evento, a gente tem essa paralisia. Porém, aquilo em mim que era espontâneo, natural, livre, continua vivo em mim. E continua tentando passar, gerando isso aqui. Aí passou o evento, você cresceu, tarará, seguiu a sua vida. E de alguma maneira você começou a desenvolver caminhos para lidar com isso aqui. E aí vamos imaginar que ao começar a lidar com esse evento e a liberar esse evento, começar a possibilitar o seu corpo a processar aquele evento que naquela época, naquele momento, não foi possível, tudo aqui que estava paralisado, que estava impedido, volta a fluir. E aqui vem a grande beleza do crescimento pós-traumático, uma das, né, são várias. Vocês concordam aqui comigo que essa água que está tentando passar e está gerando aqui esse redemoinho, essa força, ela está cheia de energia, porque ela está, a cada vez que ela tenta, bate e volta, tenta, bate e volta, está gerando um fluxo maior de água com mais energia e mais força, gerando energia e força? Pois bem, essa energia e força vai crescendo. Quando essa transformação, ou essa mudança daquele evento acontece, toda essa energia acumulada volta para o nosso sistema. E a gente se torna maior do que a gente era antes disso aqui. E isso é o crescimento pós-traumático. Quando a gente é desafiado por algo na vida, que eu tenho que ser maior que o evento, eu sou obrigado, meu corpo faz o quê? Ele acessa superpoderes. A gente corre mais rápido do que a gente correria numa situação ordinária e circunstancial da vida. A gente tem mais força para lutar, se a gente precisar lutar para salvar a nossa vida ou salvar a vida de quem a gente ama. A gente vai acessar potências em nós que só são acessáveis porque houve um desafio necessário da ativação dessas forças. Então, se algo vem e nos desafia a proteger a nossa vida, então você foi atacado. Seja verbalmente, seja fisicamente, seja um assalto, seja o que for. O seu organismo vai tentar saídas para salvar a sua vida. Uma saída possível é você fugir,
Uma saída possível é você lutar, uma saída possível é a dissociação. Passado o evento, se eu retorno para o meu estado basal, organizado, ok, vivi um potencial evento traumático, mas não houve traumatização. Se não voltei para o meu estado basal, aquilo continuou vivo em mim até a ponto de se cristalizar e gerar uma paralisia, a gente está falando de uma traumatização. Porém, durante o evento em que você teve que lutar, que você teve que fugir, que você teve que acessar essa força, esses superpoderes em você, você cria uma potência em você. Uma vez transcendido, essa potência continua em você. E aí, novamente, a gente tem esse salto qualitativo que o crescimento pós-traumático possibilita. E quando eu falo superpoderes, é muito impressionante. Como eu estudo essa área e eu já vi de vários tipos de eventos que você fala como essa pessoa conseguiu lidar com aquela situação. Mães que conseguiram virar carros para tirar seu filho de dentro. Pessoa que estava machucada, com a perna quebrada e foi capaz de carregar o filho até o hospital, só depois foi sentir a dor. Olha aí a dissociação como caminho de salvação para aquela dor que seria insuportável naquele momento do evento, que houve um acidente e algo assim. A capacidade de correr uma velocidade que você jamais correria numa situação cotidiana para fugir, ou capaz de lutar com uma voracidade que você jamais seria capaz de experimentar, conhecendo essa potência que existe em nós. E são muito emocionantes as histórias que a gente percebe. E cada vez que eu recebo um cliente no meu consultório que me conta histórias que você olha para aquele ser humano, pessoas que foram abusadas, que foram violentadas, que foram machucadas, que foram abandonadas, que experimentaram dores, que você fala, uau, como esse ser humano foi capaz de lidar com isso? E muitas vezes a gente fica hipnotizado com um evento que doeu. Mas o que está presente na sua frente nesse exato momento é essa força aqui, que foi capaz de, mesmo que ter passado parcialmente, ter seguido adiante. E se esse ser humano está na sua frente te contando uma história desse nível de dor, desse nível de experiência que devasta o coração humano, e ele está ali na sua frente, e está ali buscando um próximo passo para lidar com aquilo que doeu, a força que traz esse ser humano na sua frente, ela é infinitamente maior do que o evento. E esse ser humano está carregando essa força nele. Ele só não está consciente dela. E a nossa tarefa é ajudá-lo a se conscientizar dessa força que está presente nele. E que é muito maior do que esse evento. E assim a gente consegue fazer a travessia. E é muito bonito a gente poder presenciar essa força e ajudar esse ser humano a ver o crescimento que ele alcançou de força, de potência, de humanidade ao atravessar um evento como aquele que ele está te contando. Eu não acredito no sofrimento como caminho de crescimento que muitas filosofias, teorias, escolas, e seja lá o que for, trazem. Agora, eu acredito que uma vez que algo que doeu aconteceu, e a gente vai no caminho da travessia, a gente se torna maior do que nós éramos antes do evento. E essa é a beleza do crescimento pós-traumático. Uma vez que aquilo aconteceu, e nós não temos máquina do tempo para voltar no tempo e impedir aquele acontecimento, né? Uma vez que aquilo é real e faz parte da nossa história, da nossa biografia, da nossa vivência, também é possível que nós nos apossemos, nos apropriemos daquele que nós nos tornamos ao sermos capazes de ter primeiro sobrevivido ao evento. Porque, como eu disse, muitas vezes nós passamos por situações na nossa vida que são devastadoras. E a nossa capacidade de sobrevivência foi maior. Então, em primeira instância, nós já temos essa qualidade de sobrevivência. E o que o crescimento pós-traumático nos convida a reconhecer é dar o próximo passo, que é sair da posição de sobrevivente para a posição
de florescente, que é aquele que floresce a partir da experiência, né? Ou seja, a semente que está lá dentro da terra, ela vai passar primeiro por um trauma de quebrar a terra para nascer, ela vai passar por um evento desafiante. E se ela seguir adiante, ela não só vai ser um broto, mas ela vai ser uma flor, ela vai ser uma árvore, ela vai dar frutos, ela vai seguir adiante, porque tudo que está vivo pressupõe um próximo passo. E a gente sai da condição de sobrevivência para a condição do que floresce. Quando a gente se apropria dessa força que foi gerada através da nossa jornada ou da nossa luta para transcender o obstáculo imposto pelo evento traumático ou pelo evento que nos desafiou, né? É isso que a gente encontra do outro lado, a gente retoma o nosso fluxo carregando junto a energia gerada pelo redemoinho do contravórtice. É isso que acontece. E é isso que a gente pode encontrar em nós e então levar para os nossos clientes. Por quê? Porque nós, terapeutas, terapeutas, psicólogos, coaches, enfim, você que decidiu que você quer cuidar de pessoas. Muito bem. Muito provavelmente, essa escolha tem a ver com a sua jornada pessoal de encontrar a saída para os seus redemoinhos internos, para as suas dores, para aquilo que desafiou a sua força, para aquilo que te convidou a conhecer esses superpoderes que habitam em você. E você está na sua jornada, em primeira instância. Então, nós, profissionais, somos os primeiros a necessitar fazer essa jornada, para que a gente possa, então, estar mais habilitado, mais pronto, mais completo, para então apoiar a jornada do nosso cliente, que vai chegar no nosso atendimento com esse aspecto. E ele vai estar preso nesse redemoinho. Então a gente não vai condenar e lutar contra o redemoinho. A gente vai acolher esse redemoinho. A gente vai ajudar ele a se apropriar dessa força que esse redemoinho está gerando. A gente vai ajudar o redemoinho a encontrar o caminho do retorno ao fluxo que já existe naquele ser humano. E isso vai ser mais fácil ou mais difícil no nosso manejo terapêutico se a gente também já encontrou as saídas dos nossos redemoinhos internos. Porque nós somos os primeiros a fazer a jornada. A maioria de nós, assim, eu conheço muito poucos, e pode ser só uma visão, claro, muito pouco profissionais que são terapeutas e que não iniciaram esse caminho até de escolher essa profissão por estarem na busca do graal de si mesmo, né, do elixir ou da cura, como Kiron, né, que buscava a cura da sua ferida mortal, e aí ele se tornou o curador, né, do Olimpo. Esse mito fala tanto com a gente, né? Então nós também temos esse olhar para as nossas feridas, né? O humano nos toca, mas nos toca pela empatia das dores compartilhadas, né? A gente se vê no nosso cliente muitas vezes, se vê naquela dor, e às vezes a gente quer ser a mão para o nosso cliente que nos faltou, que não existiu nos eventos que nós tivemos na nossa vida. Porém, essa mão que a gente quer ser para aquela pessoa que a gente está atendendo, precisa vir primeiro para nós mesmos. Nós sermos esse espaço para nós mesmos, nós aprendermos com a nossa jornada interna, porque é isso que nos dá essa qualidade de se sentar com a dor humana e sempre olhar para essa força e dizer: uau, como esse ser humano está me contando isso? Uma vez eu estava conversando, batendo papo com meu irmão, a gente estava comendo uma pizza, e ele começou a compartilhar comigo uma história, né? Ele sabe que eu sou dessa área, eu amo estudar trauma, e ele falou: nossa, eu conheci uma moça que você não vai acreditar na história. A pessoa passou por 2 tentativas de aborto, a mãe tentou abortar, depois disso ela mesmo nasceu, aí aconteceu dela ser
dada para uma outra família, teve abuso nessa família, parece que ela fugiu de casa criança. Aquelas histórias assim que você fala, meu Deus do céu. E ele foi contando alguns outros eventos bem duros e dizendo, e a pergunta dele no final foi assim: você acha que é possível cura ou algum tipo de transformação para um caso como esse, com essa quantidade de feridas devastadoras? E a minha resposta para ele foi: a única coisa que eu consigo ouvir da história que você está me contando é: que força é essa que essa moça carrega? Que força é essa que lutou pela vida desde o útero? Que transcendeu uma dor de abandono, que transcendeu uma dor de abuso, que conseguiu crescer, que hoje é uma moça com seus 20 e poucos anos e está aí na vida buscando o caminho para sair disso. Que força é essa? Eu só sinto curiosidade de conhecê-la. E não consigo olhar para os eventos, mas eu consigo olhar para aquilo que a sustentou acima dos eventos. E a gente pode tocar isso nos nossos clientes quando a gente já encontrou e já tocou isso em nós. E isso é o grande antídoto, esse é o graal, essa é o elixir da nossa alquimia como profissionais dessa área, né? Tocar essa força em nós. E então começar a reconhecê-la nos nossos clientes, porque a gente só reconhece no outro. Aquilo que a gente reconhece na gente é uma condição humana. A gente vê no outro aquilo que a gente tem. A gente pode chamar isso de projeção, enfim, tem vários nomes. A questão é que a percepção humana, ela é dessa forma. Nós vemos no mundo aquilo que carregamos. A gente só enxerga aquilo que a gente tem a capacidade de enxergar. Se a gente pegar aquele exemplo dos índios da América, quando Colombo chegou, que eles viam os nativos, mas eles não viam os navios, porque não havia nenhuma informação na mente deles que dissesse o que é um navio. Então, eles primeiro viam que a água tremulava, e aí depois eles viam a cor da madeira que se assemelhava às aves, e aí o cérebro deles foi compondo até que eles enxergaram os navios, ou seja, nós só enxergamos aquilo que nós temos a capacidade de decodificar. A visão está ligada a isso. Convido vocês a olharem para esse tema da visão. É uma coisa bem, bem interessante da gente compreender da condição humana. Isso significa que nós precisamos ter navios dentro da gente para a gente enxergar navio. Em outras palavras, nós precisamos reconhecer essa força, saber tocá-la, saber manuseá-la, para então a gente ser capaz de enxergar, potencializar e convidar essa força que o crescimento pós-traumático permite em cada um dos nossos clientes, para que eles também retornem ao fluxo da vida, que sabe o próximo passo e que é cheia de energia e recurso para seguir adiante. Que é isso que o nosso cliente quer. Simplesmente poder viver em fluxo, porque o corpo dele sabe que é projetado para viver em fluxo. E nós queremos viver em fluxo. Então, quando um cliente me fala, eu estou me sentindo mal, eu digo que bom, porque isso significa o seu corpo te dizendo que há um jeito certo e bom de viver. E o sentir-se mal é o alerta que diz, esse não é o jeito bom de estar vivo. E bom e ruim, e certo e errado aqui, não estou falando de julgamento moral. Quando eu inspiro, o certo é expirar. Quando eu inspiro, o bom é expirar. É o fluxo. Então, quando você se sente mal, é a maneira que o seu corpo está te contando que existe um jeito bom de existir e viver. E se a gente ouvir esse corpo, aprender essa conversa que existe entre o nosso corpo, o nosso coração e a nossa mente, ele vai nos contar o nosso próximo passo. E isso que a gente precisa aprender. E é isso que a gente está conversando aqui e que eu venho trazendo para vocês, falando de focalização, falando de trauma, falando de experiência somática. E para a gente encerrar, se você não viu ainda, procura aqui na minha página, no Instagram tá no bio, no Face tá fixado no início, o e-book Terapeuta de Si e então de outras pessoas, né, um convite para o próximo nível, para você encontrar a faixa preta do processo terapêutico, que significa promover essa conversa
essa integração corpo, coração e mente. Amanhã tem novidades chegando sobre essa matéria corpo, coração e mente, aqui nas páginas também. Na segunda-feira tem aulão disponível às 20 horas. Quarta-feira que vem eu estou ao vivo de volta às 15 horas, trazendo mais temas para vocês. Se ficar dúvida, vontades, enfim, que você gostaria que eu tratasse aqui, lembra de me escrever, né? E passa lá também no YouTube e vê a playlist Aulas Completas, se você perdeu a da semana passada sobre traumatização ou a da segunda, Divórcio, Corpo e Mente, que vai fechar aí tudo isso que a gente viu hoje. Então, muito obrigado para vocês que passaram esse tempo aqui comigo. Muito boa tarde, Keila, o Davi que acompanhou, obrigada, né? Grande beijo para vocês e a gente se vê ou ao vivo, ou nos aulões, ou no e-book. O importante é que você se lembre que essa força está disponível para você e para os seus clientes. E desse lugar, tudo é possível. Grande beijo, até a semana que vem, ou no aulão de segunda-feira. Tchau, tchau!